Olá pessoal, você sabe como canalizar as energias que te envolvem para obter sucesso na sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo. Muitos de vocês devem estar se perguntando: por que será que determinadas pessoas conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo e elas se mantêm alegres, se mantêm num estado de felicidade que não dá para entender? Às vezes nós paramos para observar assim uma determinada pessoa envolvida com tantos projetos, com tantas coisas, e ao mesmo tempo ela consegue ter tempo para a sua família, tempo para os seus relacionamentos, tempo para professar a sua fé e uma série de coisas que a gente fica admirado com esse tipo de comportamento. É muito interessante. Isso me faz lembrar uma certa situação que eu passei com meus filhos. Eles deviam estar ainda iniciando a sua adolescência, por aí, nessa fase, e nós estávamos num barzinho, em família, e aí o que aconteceu? Meu filho pergunta para mim: pai, por que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? O senhor trabalha, o senhor estuda, o senhor dá aula, o senhor tem a banda, o senhor tem isso, o senhor tem aquilo. Eu vejo o senhor sempre muito disposto, querendo fazer as coisas, e se divertindo, e recebendo os amigos. Como é que o senhor consegue fazer tudo isso? E aí, naquele momento, eu tive assim uma grande ideia. Eu peguei vários sachês de sal, açúcar e tal, e coloquei-os sobre a mesa. Nesse momento, eu comecei a mostrar para eles dois, né, os dois filhos. Bom, vamos imaginar que esse primeiro sachê seja o seu trabalho. Esse segundo aqui seja a sua família. Esse terceiro aqui seja os seus amigos. Esse quarto seja a sua preocupação com seus pais, com aqueles que lhe são caros também. Esse outro sachê seria do seu trabalho, o seu compromisso, a sua obrigação de acordar cedo, ir lá ganhar o pão de cada dia. Esse outro sachê seria a sua evolução, o seu desenvolvimento, o seu estudo, a sua profissionalização, né? o seu desenvolvimento intelectual. Esse outro aqui seria relacionado à sua vida conjugal, o seu relacionamento, como é que você vem alimentando a sua relação com o seu companheiro, sua companheira, seu esposo, sua esposa, seria este sachê. O próximo vamos colocar aqui como se fosse o nosso lazer, né? A nossa necessidade de se divertir, se descontrair, enfim, de recarregar a sua bateria. Tá? E finalmente, esse sachê, um também dos mais importantes, que é a sua fé, a sua religiosidade, o seu compromisso com o divino, seja qual for a sua opção religiosa, ok? Aí mostrei para eles o seguinte: uma vida em equilíbrio, nós não podemos colocar foco exclusivo em nenhum desses itens, apesar de que em determinados momentos da vida, da fase da vida, a gente tende a colocar um pouco mais de energia em um desses aspectos, por uma questão até de garantir a sobrevivência dos outros. Mas o ideal é que a gente vá empurrando esses salzinhos, essas dimensões da nossa vida, esses aspectos da nossa vida, paulatinamente. Naquele momento em que você perceber que há uma necessidade maior de você se dedicar ao aspecto profissional, ao trabalho, você tem que lembrar o seguinte: quanto tempo do seu dia que você está atrelado àquela situação, aquele momento do trabalho. Bom, em regra geral, normalmente o horário de trabalho deve durar em torno de 8 horas, aproximadamente. Lógico, não estou falando aqui que tem vários tipos de formas de se trabalhar, mas vamos imaginar que teríamos 8 horas para se dedicar ao trabalho. Tá? E aqui, o que eu falei para eles? Eu falei o seguinte: neste momento em que você está dedicando as suas 8 horas para aquela atividade, você deve estar integralmente vivendo aquilo. Porque nós não podemos estar com a nossa mente preocupada, ou seja, ocupada com coisas que não estão sendo necessárias naquele momento, ou coisas que você não vai ter nenhum tipo de ação
naquele momento em que você se encontra. É o que os especialistas, né, falam, né? O segredo é estar presente, estar no aqui e agora. Então, eu estando no meu trabalho, trocando a minha energia com aquela situação, contribuindo com aquele ambiente, com aquelas pessoas, eu não posso estar ali e ao mesmo tempo estar com a minha família, estar resolvendo, vamos dizer assim, fisicamente, coisas com a minha família. Não quero dizer com isso que nós tenhamos que entrar num total isolamento das coisas que nos cercam. Muito pelo contrário, é apenas dar o grau de intensidade e vibração necessário para aquilo que você está fazendo no momento. É muito diferente. Então, o que eu falei para ele? Neste momento em que você está com algum projeto, alguma coisa importante no seu trabalho, que aquilo, com certeza, além de ser uma aspiração, é uma coisa que vai lhe trazer um benefício maior para dar sustentação aos outros aspectos, tudo bem, é importante. Vamos dedicar a nossa atenção àquele aspecto naquele momento. Mas jamais esquecer que todos os aspectos, todos os salzinhos estão interligados. No momento em que você impulsionou o aspecto profissional, o aspecto do seu trabalho, você jamais pode esquecer que você tem uma família, que você tem um relacionamento, que você tem amigos, que você tem pai, que você tem mãe, que você tem o seu compromisso com a sua religiosidade, que você tem compromisso com a sua saúde, né, com as coisas importantes, com o seu bem-estar e com o seu lazer. É importante que a gente saiba que o grande segredo disso tudo é estar verdadeiramente inteiro, ou melhor, verdadeiramente íntegro naquilo que você está fazendo no momento em que está fazendo. Então, passadas essas 8 horas do trabalho, nós vamos voltar para o nosso lar. A maioria volta para o seu lar, alguns vão para uma faculdade, para um curso, ou coisa que o valha. No momento em que você cumpriu as suas 8 horas de trabalho ou seu compromisso com o trabalho, estando efetivamente presente lá, trocando informação com aquelas pessoas, contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento daquele local, no momento em que você encerrou o seu expediente, nós temos que desenvolver a habilidade de trocar o canal. Nós vamos, naquele momento, entrar numa outra sintonia, seja ela a sua família, seja ela o outro compromisso com o estudo, seja o seu compromisso com a sua religiosidade. E ao chegar lá, temos de novo que usar essa tática. Não, agora eu estou com a minha família. Então, eu tenho que dedicar nesse momento a toda a atenção, todo o carinho àqueles que também os têm por mim. Então, nessa hora, você se dedica exclusivamente àquelas pessoas. Bom, mas e quando acontecer de você estar envolvido com um projeto em que você precisa também usar um pouco desse tempo? E isso também pode acontecer, mas não tente fazer tudo ao mesmo tempo. No momento em que você chega na sua casa com os seus parentes, com os seus familiares, se dedique a eles, converse com eles, escute o seu filho, a sua filha, a sua esposa, a sua mãe, né, a sua vovó, se tiver. Dê atenção, troque esse carinho, porque não adianta você chegar em casa com uma série de atribulações do trabalho, com uma série de coisas que você tem que fazer, se você não para dar a atenção devida a essas pessoas naquele momento. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Você vai entrar de novo num processo de dispêndio de energia para uma coisa que vai estar um pouco além daquele momento, e a consequência disso é que você não vai conseguir fazer bem nenhuma coisa nem outra, tá? Então é importante que a gente saiba separar as coisas no seu devido momento. Sabe por quê? Alguns vão falar assim, mas será que eu tenho tempo para isso tudo? Será que o tempo dá? Dá sim, no momento em que você focaliza a sua energia naquilo que é a sua vitória maior,
aquilo que será a sua maior conquista, sabendo que nós temos realmente o nosso tempo, nós temos realmente a dimensão necessária para atingir aquilo que precisamos. Por quê? Se um filho ou uma filha está com um determinado problema, está com determinada inquietação, aquilo é mais importante do que qualquer coisa naquele momento. E às vezes, uma simples palavra, um simples escutar aquela pessoa já é o suficiente para você mobilizar e equilibrar aquela energia. Isso é muito importante. Eu trago até aqui uma situação vivenciada no meu cotidiano profissional de uma pessoa que era chamada workaholic, né? A pessoa vivia para o trabalho, saía do trabalho, levava o computador para casa e continuava trabalhando, e tudo era a empresa, e aquela coisa assim que ele entendia que o fato de estar trabalhando, ganhando seu salário, botando comida dentro de casa, vestindo, pagando as contas, era suficiente para garantir a afeição da sua família, o respeito, inclusive o respeito, a consideração pela sua família. E quando esta pessoa me procurou para uma orientação, o relato foi o seguinte: o que acontece? Eu fiquei tão fissurado com esse negócio de trabalho, que tinha que produzir, que tinha que apresentar projetos, etc, etc e tal. De repente, estava no meu quarto, quando entrou uma criança, uma menina de mais ou menos 8 anos. Quando eu olhei para aquela criatura, eu me dei conta que era a minha filha, que já estava completando 8 anos de idade, e eu sequer lembrava dos momentos em que eu participei efetivamente do desenvolvimento daquela criatura, por sinal, né, a filha desse sujeito. Olha o ponto que as pessoas chegam. E o que acontece? Quando a gente não dá o devido tempo àquilo que se precisa, o tempo nos engole. Você perde oportunidades, você perde o prazer de compartilhar com o crescimento daquela criatura, daquela pessoa, e quando você acorda, já é tarde. Porque aquilo que o pai e a mãe não conseguem imputar a seus filhos em termos de princípio, em termos de moral, em termos de conduta, sabe quem é que vai fazer isso por vocês? O mundo. E será que o mundo sempre trará coisas positivas, coisas favoráveis para a educação dos seus filhos? Então é importante a gente pensar. E voltando aqui à nossa história do sachê, então eu terminei informando para eles o seguinte: tudo tem que estar em equilíbrio. Nós empurramos um pouquinho aqui, às vezes uma situação, por uma questão de necessidade, se destaca, a gente precisa colocar um pouco mais de energia, mas não deixe de trazer as outras situações junto com aquela que você, naquele momento, está priorizando. É tudo uma questão de equilíbrio, não tem como. Então, por exemplo, eu tive uma vida também bastante atribulada. Eu acho que quando você está disposto a alcançar um bom lugar na vida, você precisa de se dedicar, você precisa despender energia, porque nada cai do céu. A única coisa que cai do céu são as bênçãos do nosso Criador, para que você tenha força, disposição e coragem para conquistar aquilo que você precisa para a sua vida. Mas o esforço é todo seu. Lembrando que, como dito em outros vídeos aqui, a energia, a capacidade, a competência e as possibilidades foram dadas a cada um de nós. E cada um de nós tem que ter a responsabilidade de tomar consciência disso e saber usar aquelas forças que lhe foram designadas. Tá ok? Oportunamente voltaremos a falar mais sobre isso, e lembrando a vocês que esse tipo de trabalho, onde nós identificamos essas energias, o quanto anda a nossa percepção em relação a cada aspecto da nossa vida, seja no aspecto emocional, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional, seja no aspecto dos relacionamentos, tudo isso
através do nosso oráculo da mandala mística cigana, a gente consegue pontuar algumas coisas, sinalizar para o nosso consulente qual ponto ele está realmente deixando a sua energia se dissipar. Tá ok? Então por hoje era só isso. Queria deixar um grande beijo no coração de todos vocês e tchau!